Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é a hora que você está assistindo essa aula, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque o tema é Guia Básico de Investir em Ações, para investir em ações. Então, se você tem a curiosidade e quer saber como investir em ações, você está na aula certa. Estão preparados? Então vamos embora, né? Guia Básico de Investir em Ações, introdução. Então o que esse curso vai ter, pessoal? O que esse curso vai ter? A gente quer, o nosso objetivo, o objetivo da Heads Up, é fazer você sair daqui, ó, do zero, de uma pessoa que não tem investimentos e quer começar a investir, para cá, ó. Acaba investidor, que já tem uma carteira montada, que já está recebendo dividendos, recebendo lucros, que já está montando aí a sua renda passiva com um processo de aposentadoria, tá certo? Então, o objetivo é esse, sair daqui e vir para cá para um grande investidor. Tá querendo ser um grande investidor? Quer investir? Quer investir? Tá investindo? Não? Tá não? Tá não? Quer investir? Fique com a gente que vai dar certo, tá bem, pessoal? Pessoal, o que a gente vai ver nessa aula? O que é que você vai aprender hoje? Um pouco sobre controle financeiro, pessoal. É um pouquinho mesmo, porque essa parte ela é vista primordialmente no primeiro vídeo chamado Primeiros Passos. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, os primeiros passos, pare agora, pare, calma, pare, assista os primeiros passos. E depois você vem para cá, porque é muito importante a gente dar os passos certos, no momento certo, na velocidade certa. Tá ok? Você vai aprender um pouco sobre o que é bolsa de valores, sobre o que é corretora, o que é uma ação, os tipos de ações exatamente. Tem vários tipos de ações aí. Tipografia das ações. Tipografia, que é isso? Não se preocupe não, que é bem facinho, tá certo? Mercado fracionário, tipos de mercado, por que as empresas entram na bolsa, capitalizando, analisando uma ação e conclusão, tá certo, pessoal? Então a gente vai começar com o que é Bolsa de Valores. Galera, o que é Bolsa de Valores? Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente de negociação. Imagine aí um supermercado. Você pode comprar frutas, pode comprar um mamão, banana, você pode comprar um biscoito, você pode comprar carne, você pode comprar material de limpeza, água, tudo enquanto, né? Então lá é um local onde você comercializa algumas coisas. A Bolsa de Valores é um local onde você negocia ativos. E o que é que são esses ativos? Ações, fundos, letras de crédito, tudo em mais, tá certo? A primeira bolsa surgiu na cidade de Bugres, na Bélgica, né? E é considerada a primeira bolsa oficial. Uma curiosidade é que a primeira ação oficialmente comercializada tem registros aí e pertence à Companhia Holandesa das Índias Orientais e foi negociada em 1602, faz muito tempo. E os primórdios aí da Bolsa de Valores era aqui como essa galera tá. O pessoal ficava negociando e era mais a questão de empréstimos, né? Pegava empréstimos de um, emprestava para outro, recebia, tinha alguns registros, né? Mas era bastante simples. A Bolsa Brasileira, na época chamada Bolsa Livre, né, uma das primeiras, foi fundada por Rangel Pestana no dia 23 de agosto de 1890, faz muito tempo. E de lá para cá, muita coisa mudou. E o mercado de capitais evoluiu para aquilo que hoje nós conhecemos como B3, a Brasil Bolsa e Balcão. Minha gente. Mas essa B3, ela foi criada em 22 de março de 2017, devido à fusão aí da CETIP mais a BMF Bovespa, fundando aí a B3. Essa junção, essa fusão aí, fez a B3 conquistar a quinta posição em 2017 em valor de mercado entre as maiores bolsas do mundo, né? Existem bolsas por todo o mundo aí, tá certo? A do Brasil, a B3, ela fica localizada em São Paulo. Então, como eu falei,
A Bolsa de Valores é um ambiente de negociação. Você vai negociando. E para você negociar, para você ter acesso à Bolsa de Valores, você vai precisar das corretoras. Então, a corretora de valores é a instituição financeira responsável por intermediar, por fazer essa ponte e oferecer opções de investimentos para seus clientes, sejam elas de renda fixa ou de renda variável. Então, como é que seria aqui? Você está aqui, investidor, você faz o cadastro em uma corretora, que é bastante simples, existem vários tipos de corretoras, e você tem que escolher qual aquela que se adapta melhor. A corretora faz um papel de ponte, né, para você ter acesso à Bolsa de Valores, lá onde você vai negociar Tesouro Selic, LCIs, LCAs, ações, fundos, BDRs e tantas outras coisas. Detalhe importante, pessoal, na corretora, é que como existem várias corretoras no mercado, você precisa escolher aquela que se adapta melhor a você. Eu sempre falo que a questão do mercado financeiro tem que ser personalizado para a pessoa. Então, como é que você pode identificar qual seria a melhor corretora? Questão de custos operacionais, as taxas cobradas em algumas negociações que você for fazer, o próprio layout, né, num computador e no celular, isso facilita bastante aí para você. Nós da RedZap gravamos um vídeo especificamente mostrando qual ou como você pode escolher uma corretora do seu gosto, tá certo? Então, bola para frente. Vamos para o que interessa. Ação. O que é uma ação? O que seria uma ação? Ação nada mais é do que a mínima parcela de capital social de uma empresa. Elas agem como um título de propriedade sobre parte da companhia. É como se fosse uma empresa, eu tenho uma empresa grande, certo? Uma empresa grande, e eu pego um pedacinho dela e transformo em uma ação. Tá certo? Então, quando você compra a ação, é como se você estivesse pegando um pedacinho, é como se você fizesse um pedacinho da empresa, como se você pegasse um pedacinho da empresa, tá certo? B3, Bolsa de Valores, é isso aí. Quando eu falo sobre os tipos de ações, eu vou me referir às categorias de ativos que podem ser encontradas na Bolsa de Valores, tá certo? As duas mais conhecidas são as ações ordinárias nominativas e as ações preferenciais nominativas, mas daí ainda existem outras classificações, como por exemplo, existem as units. Então, a ação nada mais é do que um pedacinho da empresa. E dependendo desse pedacinho, ele pode ser classificado em sendo ON, ações ordinárias nominativas, ou PN, ações preferenciais nominativas. Tem também as units, tá certo? Vamos agora identificar uma ON e de uma PN, tá certo? As ONs e as PNs podem ser facilmente identificadas no mercado financeiro ou no mercado de valores mobiliários pelo número 3 e 4, respectivamente, que vem após o código das ações. Por exemplo, pessoal, vocês estão vendo aqui esse códigozinho? Isso aqui é chamado de ticker. A gente vai aprender um pouco sobre esse ticker também, tá certo? Como é que o ticker funciona? Ele possui 4 letras e depois das 4 letras eu vou ter um número. Este número na frente é que vai identificar o tipo de ação. Qual é a classificação dela? Por exemplo, ações ordinárias, ela vai ter o número de final 3. As ações preferenciais vão ter aqui o final 4, tá certo? E qual seria a diferença entre uma ação ordinária preferencial e uma ação ordinária nominativa, né? A diferença seria o seguinte, por exemplo, as ações ordinárias nominativas, a maior vantagem das ações ordinárias nominativas está no direito à participação na empresa através do voto. Então, quando você compra uma ação ordinária, uma ON, você vai ter direito a votar na empresa. Tá certo? Você tem direito a voto. Como assim, Tess? Eu posso votar na empresa, votar na sua? Pode. Quer dizer que se eu comprar uma ação, deixa eu ver aqui, da
da Petrobras, eu posso chegar lá voltando? Pode, pero no mucho, né? Calma. O seu voto, ele é proporcional à quantidade de ações que você tem. Se você compra um lote de ações, são 100 ações, seu poder de voto é muito pouco, então não influencia nada, então não vale a pena você, tá entendendo? Mas se você tem um grande percentual de ações de uma companhia, aí você pode interferir de alguma forma na questão de votações. A próxima ação são as ações preferenciais nominativas. Estas são conhecidas pela preferência que dão ao acionista que as detém na hora de receber dividendo, apesar de não darem direito ao voto como as ordinárias. Então, as ações preferenciais, como o nome já diz, ela dá preferência no recebimento de dividendos. Então, se eu compro aqui as ações preferenciais, toda vez que a empresa obtiver lucro e ela for fazer o pagamento dos dividendos, eu, por ter ações preferenciais, estou na preferência de receber esses dividendos. Estou na frente de quem comprou as ações ON, né, as ações ordinárias nominativas. A diferença basicamente seria essa. Então, as classificações das ações nominativas. Eu tenho aqui as ordinárias, as preferenciais, então as escriturais, e eu tenho as ações com código 5 e 6, que são ações de classes A e B, respectivamente. Essas ações de 5 e 6 são ações das quais a empresa ela pode fazer aí uma certa característica, uma certa classificação, vai muito do estatuto da empresa. E nós temos também ações com código 11, o final 11, 4 letras e o final 11. Esse final 11 aqui é bom a gente se atentar um pouco, porque existem outros ativos que possuem também o final 11. Então a gente tem que ter cuidado para não se confundir. Ok? Então vamos para o próximo passo, que seria tendência da bolsa, unificação dos tipos de ações. Como é que seria isso? O fenômeno que vem acontecendo com cada vez maior frequência na B3 é a unificação de ações por parte de uma empresa. Nesse cenário, o que acontece é que deixam de existir as PNs e restam somente as ONs, tá certo? O que é que isso significa? Significa dizer que as empresas elas estão deixando de oferecer ações preferenciais para oferecer ações só nominativas. Isso significa dizer o quê? Que o acionista, o sócio, né, o cotista, ele vai comprar essas ações e essas ações tanto vão dar direito a voto, como também vão ter essa preferência aí na questão dos dividendos, até porque não vai ter nenhuma outra, vai ser só ela, né? Então é como se unisse as duas, tá certo, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, já coloque aí nos comentários para a gente ver, para a gente pontuar, e a gente vai estar tirando essas dúvidas de vocês, tá certo? Acredito eu que você pode estar um pouco de dúvida na questão do nome da ação, no nome do ativo, do ticker, né? Ticker nada mais é do que a tipografia das ações. Cada ação possui um código usado na bolsa de valores para ser identificado e negociado. Como é que seria esse código em forma de ticket, né? O nome com o nome ticker. Ele possui 4 letras maiúsculas e um número. Esse código é chamado de ticker. Então, se eu perguntasse para você qual é o ticker da ação da Petrobras, você me falaria PETR4. Técio, diga, eu tenho uma dúvida, estou com uma pergunta. Diga, pergunte. Precisa eu decorar todos os tickets da empresa? Gente, é claro que não. Claro que não precisa. Você precisa só saber qual é o código, como que é a formação desse código. Esse código, esse ticker é de qual ativo, para você não se confundir. Mas é muito fácil você obter esse ticker das empresas, tá certo? Não tem nenhum problema. Vamos dar aqui um exemplo, ó. Vale 3, essa ação, ela é o quê? Ela é ordinária, preferencial, ela é uma unit, seria o quê? Seria uma ação ordinária, então final 3. Aqui, PETR4, então ação preferencial. Quando eu tenho o final 5 e 6, as ações preferenciais são de classe A ou B, que isso está muito no estatuto aí
das empresas. Algumas empresas podem fazer esse tipo, mas não é muito comum não. E tem umas de final 11, que podem representar também ETFs, fundos, BDRs ou units. Professor, teste, o que é que seria essas units? Units nada mais é do que um pacote de ações, que dentro desse pacote vem junto as ações ordinárias e as ações preferenciais, se você quiser comprar os dois. Teste qual é a melhor. Aí vai depender muito de você, vai depender muito de um gosto. Eu tinha um professor que ele só comprava ações ON, porque o objetivo dele, na cabeça dele, era a questão de que as ações dão direito à volta, isso é que é realmente ser um sócio da empresa e lá. Mas aqui a ideia é a gente lhe passar a informação e essa informação ser totalmente personalizada. Você escolhe qual aqui você quer comprar. Se você está de olho nos dividendos, aqui dá preferência nos dividendos seria melhor, né? Mercado fracionário. O que é que seria esse mercado fracionário? Pessoal, isso aqui é muito importante. O mercado fracionário é onde as ações podem ser negociadas sem a obrigatoriedade de um lote mínimo. Como assim? Não entendi. O que acontece é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente vai comprar ação, as ações elas são vendidas em lotes, como se fossem uns blocozinhos. E esses lotes de ações, eles são de 100 ações. Então, quer dizer que para eu comprar uma ação, tem que comprar de 100? Não necessariamente. Por quê? Porque existe o mercado fracionário. O mercado fracionário é justamente para isso. Se eu não tenho dinheiro para comprar um lote de ação fracionária, eu posso comprar uma única ação, ou 2 ações, ou 3 ações, tanto faz, tá certo? No mercado comum de compra e venda de ações, elas são negociadas em lotes e cada lote contém 100 ações. Ou seja, você consegue apenas comprar 100, 200, 300, 400 ações e por aí vai. Isso dependendo da demanda do investidor de capitais que tiver, o investidor que tiver capitais para investir, o tamanho de capital que o investidor tiver para investir, né? Já no mercado fracionário, é possível comprar apenas uma parte desse lote. Por exemplo, é possível comprar 5, 15, 30 ações ou quantas ações o investidor quiser, de 1 a 99. Então, é muito bom, né? Muito bom. Teste, mas como é que eu faço para comprar 5 ações? Muito bem, boa pergunta, bem observado. Como é que você vai fazer isso? Nós estamos falando de quê? Mercado fracionário, muito bem. Fração é o quê? É uma parte de um... Começa com que letra? F, muito bem. Então, o que é que você vai fazer? Toda vez que você quiser comprar frações, ou que você quiser comprar ações em uma menor quantidade, você vai colocar o ticker. O que é o ticker mesmo? Como é? Foi voltar ao vídeo. Não, volte não. O ticker é aquele códigozinho. Toda vez que você for comprar, por exemplo, eu quero comprar 9 ações da Petrobras, você vai colocar o ticker da Petrobras, que é PETR, o número correspondente da ação que você deseja, por exemplo, 4, e na frente você coloca o F de fracionário. Aí você vai ter a possibilidade de comprar quantas ações quiser, de 1 a 9, tá certo? Então o F aí, ó, indica uma transação no mercado fracionário. Muito bem, muito simples, simples demais, não é? É tão simples que agora nós vamos comprar uma ação na prática. Prática, né? Vou lhe mostrar aqui os passos a passos de como você comprar a sua ação. Primeira coisa que você tem que fazer para comprar uma ação, primeira coisa de tudo, é ter dinheiro. Ter dinheiro. Como é que a gente faz para ter dinheiro? Tendo um bom planejamento financeiro. Muito bem, pequeno. Você está acompanhando, assistiu a primeira aula, com certeza você assistiu aí os primeiros passos. Se você tem dinheiro, mas eu já tenho dinheiro, eu já estou tudo controlado, eu quero comprar minha ação, quero montar minha carteira, quero fazer minha diversificação, quero fazer as coisas tudo. Então bora lá. O que é que você precisa fazer? Você precisa abrir uma conta em uma corretora. Corretora a gente já sabe que é uma corretora. Você viu, eu lhe mostrei, você já sabe que é uma corretora. Eu escolhi a corretora A. Pronto, beleza. Você vai ter que definir o seu perfil de investidor. Não sei se eu falei para vocês, mas o que é o perfil de investidor?
é o perfil que você tem como investidor. Como assim? Ó, existe 3 perfis. Existe o conservador, existe o moderado, existe o arrojado. Qual é a diferença dele? A diferença dele é o seguinte. O conservador é aquele cara que ele gosta de investir, mas ele prefere obter menos lucro do que se arriscar, tá certo? Por exemplo, na renda variável, você investir em ações, o lucro é maior, mas também o risco ele é maior. Você pode lucrar mais, mas o risco é maior, tá certo? Então, o conservador, ele abre mão de um lucro grande para ter um risco menor ainda. Então, esse seria o conservador. Exemplos de ativos de conservador, de um investimento de investidor conservador, é o rendimento, investir em renda fixa, por exemplo. Você está investindo em renda fixa, você não ganha muito, porém você não se arrisca muito, você não tem perigo de perder esse dinheiro, né? O governo não vai lhe dar um calote, né? Agora temos para o segundo tipo, que é o moderado. O moderado ele já se arrisca um pouquinho, ele já se arrisca um pouquinho. Exemplo de ativo que pode ser colocado como moderado, ele tem uma parte do dinheiro em renda fixa e uma pequena parte na renda variável e alguns ativos mais sólidos, de empresas mais sólidas, e não arriscam muito. Já o arrojado, o arrojado não já diz, né? O arrojado ele quer nem saber que foi pintou o não, ele quer a verdade tinta. Ele está querendo o quê? Ele está querendo um lucro maior. Para você obter um lucro maior, seu risco vai ter que ser maior também. Então ele se expõe mais ao mercado financeiro. Então isso é perigoso? Olha, em um curto tempo é perigoso. Por quê? Porque o mercado de renda variável, como o nome diz, varia, né? Como diz o outro, varia. Então ele vai sempre variando. Ele tem altas e ele tem baixas. Ele tem altas, mas ele também tem baixas. Ele pode subir um pouquinho, mas ele tem baixas. Mas, porém, todavia, no entanto, a longo prazo, essas altas e baixas, elas vão sempre subindo. Então, apesar de existir baixas, de existir quedas em ações, se a sua carteira for montada de forma sólida, de forma tranquila, com empresas sérias, vai ter momento de baixa, porque não tem como, mas em longo prazo, seu gráficozinho vai estar subindo, tá certo? Então, você abriu a conta na corretora, você definiu o seu perfil de investidor, agora você vai abrir o Home Broker. O que é um Home Broker? Home Broker nada mais é do que a plataforma que lhe dá acesso a entrar no mercado financeiro, tá certo? Você abre o Home Broker, coloca o ticker da ação e pronto. Vamos ver como é que funciona. Por exemplo, ó, comprando a ação na prática. Vamos supor que eu fiz uma conta na Clear. Só um exemplo. Fiz uma conta na Clear. Na Clear, assim que eu abrir, eu vou lá, coloco lá o site da Clear, clico, fazer cadastro, coloco meu cadastro, faço a minha inscrição, faço todo o esquema direitinho na plataforma, já tenho acesso. Assim que você bota seu login, você abre lá para Clear, bota seu login, abriu, aparece essa tela. Tá bom? Aparece essa tela. E aí eu quero comprar ação, tá? Como é que eu faço? Beleza, você tá nessa tela aqui, ó. Aí bem no canto superior esquerdo, tem aqui, ó, uma palavrinha chamada menu. Aí você vai e aperta em menu. No que você apertou em menu, vai aparecer isso aqui, ó. Aqui do lado, pretinho. Muito bem. Aí você vem aqui, ó, em Swing Trade. Swing Trade. Não se preocupe não, pode vir, confie. Swing Trade. Assim que você apertar em Swing Trade, vai aparecer essa tela aqui, ó. Pronto. Vai aparecer essa tela. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: o que é que você quer comprar? Um ativo. O que é que você quer comprar? Um ativo. Eu já falei, pronto, beleza. Você tem algum ativo? Não. Então você quer o que é que você quer? Você quer um novo ativo, não é? Isso. Pô, então você vem aqui, ó. Novo ativo. Quando você aperta aqui, lá vai aparecer essa página. Aí o que é que você vem? Você vem aqui, ó, nesse campozinho e coloca o ticker.
o código da sua ação, ou fundo, ou BDR, que você quiser comprar. Que nós estamos falando de ação, então ticker da ação. Quando você coloca aqui o ticker da ação, vai aparecer aqui embaixo. Note que o que foi que eu fiz? Eu botei BBAS, ou seja, 4 letras, 3 é uma ação ordinária, e coloquei F. Por que eu coloquei F? Estou começando a comprar ações agora, só que eu não tenho muito dinheiro. Então eu quero comprar poucas ações. Então eu vou no mercado fracionário. F aqui, ó. Aí eu venho adicionar ativos. Quando eu adiciono ativo, o ativo vai aparecer aqui, ó. Aí você aperta nele, aí vai aparecer essa janela aqui, ó. Aí aqui você pode colocar a quantidade de ativos que você quiser. Aqui em cima é a cotação atual do preço da ação, que ela tá aqui. Tá certo? E aqui você coloca a quantidade de ação. É muito interessante porque a partir do momento que você coloca as ações, a quantidade, aqui embaixo, o valor da ordem, vai aparecer o total de valor que você precisa ter. Por exemplo, nessa situação, 15 ações estava custando R$ 523,65. Então você precisa ter esse dinheiro na sua conta. Técio, mas eu tenho conta na Caixa, eu acho que eu recebi um dinheiro, eu tenho uma conta na Caixa, eu acho que eu tenho uns R$ 1.000 na Caixa, dá para comprar essas ações, vou comprar. Não, presta atenção. O seu dinheiro, ele tem que estar na corretora. Ixi, Técio, corretora é um banco? Não, algumas estão fazendo às vezes de um banco, mas existe corretora que é só corretora. Para você comprar o ativo, você precisa de dinheiro. Lógico. E para você vai comprar o ativo através de qual plataforma? Da corretora. A corretora serve para quê? Para ligar a bolsa de valores. E lá você vai comprar as coisas com o quê? Com dinheiro. Então você precisa colocar dinheiro na corretora. Então você vai e faz uma transferência do dinheiro da sua conta no banco para a corretora. O dinheiro estando na corretora vai ter o saldozinho, ó. Ter o resultado, seu saldo, seu lucro líquido, tudo bem direitinho. E você vai ver, se tiver o dinheiro, você compra. Aí você aperta aqui em comprar. Quando você aperta em comprar, vai aparecer essa janelinha bem aqui embaixo. Ó. Mudou quase nada, mas mudou. Por quê? Porque você precisa autorizar a corretora a mandar essa ordem para a B3. Como é que se autoriza? Com a sua assinatura eletrônica. Quando você abre a sua conta numa corretora, ela pede para você, ela lhe manda uma assinatura eletrônica. Toda vez que você for comprar um ativo, você precisa colocar assinatura eletrônica. Pode ser que você possa salvar essa assinatura. Eu não costumo muito não. Toda vez quem faz muita transação é bom já deixar muito salvo, tá certo? Já deixar salvo bem tranquilo. E aí nisso tudo que nós fizemos que uma transação de uma ação na bolsa de valores. Você pode fazer isso do seu celular, você pode fazer isso da sua casa. É muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Legal, né? Eu acho muito legal, muito legal. Vamos agora para os tipos de mercado. Vou ter o mercado primário. O que é o mercado primário? O que é que seria o mercado primário? É aquele que os títulos ou valores mobiliários, como renda fixa, renda variável, de uma nova emissão de empresa, são negociados diretamente entre companhias e investidores. Ou seja, o mercado primário é a primeira emissão de qualquer título no mercado. Não entendi. Calma que eu vou lhe explicar. Sou uma empresa. Tenho aqui uma empresa. Só que a minha empresa, ela ainda não fez IPO. A gente vai falar sobre isso. O que é IPO? Oferta inicial pública. É eu colocar as minhas ações disponíveis na Bolsa de Valores. Para eu colocar as minhas ações disponíveis na Bolsa de Valores para que outras pessoas possam comprar, eu tenho que abrir o capital. Quando eu vou abrir o capital da minha empresa, eu estou entrando nesse novo mercado. E este mercado é o mercado primário, tá certo?
onde está ocorrendo a primeira emissão de qualquer título do mercado. Beleza? Agora, o que é que seria o mercado secundário? É o local onde os investidores negociam e transferem entre si os valores mobiliários emitidos pelas companhias. Nesse mercado, ocorre apenas a transferência de propriedade de recursos entre os investidores. A companhia que faz a emissão ou o governo desse ativo não possui nenhuma participação. Não entendi. Vamos lá. Eu tenho ali a ação da Vale. Eu vou comprar a ação da Vale. Ela é minha? Não, eu tenho só a posse dela. Tá certo? O valor dela, eu faço a transação pela corretora, entro lá, compro a ação, compro 15 ações de Vale, eu tenho de BBSA3, de PTR, de PETR4, da ação que for, do ticker que for, do ativo que for. Eu compro essa ação. O que vai acontecer? Lá na corretora e na Bolsa de Valores ocorre essa intermediação. Na hora que eu lanço uma ordem para comprar 15 ações, por exemplo, o sistema procura uma pessoa que está vendendo 15 ações. E aí ocorre essa transação. Os meus tickets, as minhas ações, os meus papéis, eles ficam custodiados na CBLC, que é um local onde vai ter a custódia desses valores imobiliários, tá certo? Por exemplo, por que isso é importante? Teste, eu estou na corretora tal e as minhas ações elas estão na corretora tal. Só que eu li uma notícia que está acontecendo um problema nessa corretora e parece que ela vai falir. Perdi meu dinheiro? Não. Por que não perdeu? Porque a corretora ela está fazendo só essa transação. Você só faz mudar as suas ações de uma corretora para outra. Não tem nenhum problema. Você não vai perder. Tá certo? Não se preocupe não. E aí, pode ter surgido a pergunta na sua cabeça da seguinte forma. Eu tenho uma empresa e eu vou divulgar a minha empresa e eu vou vender as ações da minha empresa. Vou fazer um IPO. Aí você pergunta, por que as empresas fazem IPO? Por que as empresas entram na bolsa? Obviamente, porque elas vão atrás de alguma coisa. Existem vantagens, existem desvantagens de se abrir o capital. Qual é uma das maiores vantagens? É ter um maior lucro para os proprietários. Então, quando a empresa ela entra na Bolsa de Valores, ela acaba sendo valorizada. Pode ser que ela desvalorize também, pode acontecer isso, mas a ideia é que ela valorize cada vez mais, né, o seu potencial. Melhora a imagem da empresa, atração de profissionais mais qualificados, possibilidade de crescimento acelerado e aumenta a visibilidade do negócio. Obviamente, quais são as desvantagens? Processo caro e burocrático, falta de controle da empresa, falta de sigilo nas negociações e prende o proprietário às ações, tá certo? Então existe sempre a vantagem, existe sempre a desvantagem de você abrir o capital. Sem falar que a empresa ela acaba arrecadando algum valor. Isso pode servir para reinvestir na própria empresa, pode servir para quitar algumas dívidas, pode servir para um mundo de coisas, tá certo? Até se eu estou gostando muito bem, graças a Deus, filho, ainda bem que você está gostando. Teste, aprendi a investir numa ação. Muito bem, aprendeu. Mas qual é o seu intuito de investir na ação? Me diga aí, qual é o seu intuito de investir na ação? Pode dizer, eu estou escutando. Diga. Ganhar dinheiro, muito bem. Você quer ganhar dinheiro. Você está querendo capitalizar de alguma forma em cima dessa ação. Porque nós não somos bestas, nós queremos ganhar dinheiro, né? Muito bem. Quais são as formas de capitalizar, de ganhar eu comprando essa ação? Uma das formas, existe várias formas, tá certo? Uma das formas é o negócio chamado de ganho de capital. Digamos, por exemplo, que
tenha comprado, você comprou aí uma empresa, ações de uma empresa por R$10. Você comprou a ação da empresa por R$10. Só que o papel da empresa subiu, foi para 12,35. E você decidiu vender suas ações. Então, você obteve um lucro, tá certo? De quanto? 2,35. Que na realidade não seria esse 2,35 porque tem os custos de corretagem, mas é muito baixo, ainda mais dependendo de corretora para corretora. Mas o seu ganho foi de 23,5%. Como foi que eu cheguei nesse número? Peguei o valor da ação que eu vendi, dividi pelo preço da ação que eu comprei, subtraí 1 e multipliquei por 100. Essa é a formulinha para chegar na porcentagem. Vixe, essa eu tava achando bom. Ei, leva mal não, mas eu tava achando tão bom essa aula, só que entrou com essas fórmulas aí, não dá para mim não. Não se preocupe, você não precisa saber disso não. Vem cá, baixinho, nós dois. Não precisa saber dessas coisas todas não. Você precisa saber do básico para você comprar as coisas certas, corretas, tá bom? Você precisa identificar ao longo, tudo é um processo, devagarzinho as coisas vão acontecendo, tá bom? Se preocupe muito não. Então, uma das formas é o ganho de capital. Comprei barato, vendi caro. Comprei barato, vendi caro, ganhei. Pronto. Comprei barato, vendi caro, ganhei. Pronto, acabou essa história. Só que se você comprar e vender, você não vai ganhar o dividendo, né? Você vai ter só esse lucro. Então, é uma das formas de ganhar dinheiro. Outra forma de ganhar, investindo em fundos de ações. Como assim? Os fundos de ações são carteiras já prontas, né? Com diversos ativos escolhidos por analistas que trabalham para empresas gestoras do fundo. Como é que acontece? O que acontece? Como é que seria isso? Seria da seguinte forma. Existe um fundo que é um fundo. São vários ativos, são várias ações juntas, performando juntas. Eu posso investir nesse fundo de ações. Em vez de investir em uma empresa, eu posso investir em várias empresas. É uma das formas também de capitalizar, tá certo? Outra forma muito conhecida e muito boa seria dividendos, né? O dividendo é a parcela do lucro da empresa que é distribuída a seus acionistas na proporção das ações que a empresa possui. Por lei, uma empresa negociada na bolsa deve obrigatoriamente distribuir pelo menos 25% de todo o seu lucro anual aos seus acionistas. Significa dizer o quê? Toda empresa que está na bolsa de valores, se ela tiver lucro, ela tem que dividir com os acionistas. Bom, não é? Teve lucro? Ei, papai, teve lucro. Bora? Cuida. Mas o que acontece? Você vai receber de acordo com a quantidade de ações que você tem, com a proporção de ações que você tem. Se você tem uma ação, você vai receber de acordo com uma ação. Se você tem um lote, para pergunta, quantas ações existem em um lote de ações? Muito bem, 100 ações. Se você tem um lote de ações, 100 ações, você vai receber de acordo com 100 ações. Você tem 1.000 ações, entendeu a história, né? Pronto, beleza. Outra forma de capitalizar, lucro sobre o capital próprio. Seria o quê? São uma forma de remuneração aos investidores de empresas de capital aberto que distribuem o lucro de forma semelhante ao que acontece nos dividendos. Os juros sobre capital próprio, no caso, né, possibilitam uma remuneração extra aos investidores, sendo considerado despesas das organizações, uma vez que é descontado antes do lucro líquido. Dessa forma, pelo lado da companhia, a vantagem é que, com essa ferramenta, é possível reduzir os impostos. Técio, eu não entendi. Você pode me explicar? Bora lá, o que acontece? O mundo é dos espertos, né, gente? O mundo é dos espertos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Uma empresa, ela obteve lucro, ela tem que dividir. Só que o que acontece com o juro sobre capital próprio? Acontece o seguinte. Antes de obter um lucro, antes de ela ter um lucro,
o que é que ela pode fazer? Ela pode, o dinheiro que ela apurou, ela já pode logo diluir. Por quê? Porque quando ela for pagar os seus impostos, o lucro vai ser menor. Consequentemente, o imposto vai ser menor. Não sei se você entendeu. Vamos fazer aqui bem simples. Vamos supor que ela obteve aí R$ 100. Só que dá só um exemplo bem, né, esdrúxulo. R$ 100. Desses R$ 100, se ela fosse dividir tudo em dividendos, o imposto seria em cima dos 100. Mas se ela desmembra um pouco isso, né, sobre juros sobre capital próprio, o que acontece? Vamos supor que sobre aí 70, é menor. Então, o imposto não vai ser em cima de 100, vai ser em cima de 70. Então, as empresas elas também podem usar dessa artimanha aí para pagar impostos, né? Os impostos aí na nossa vida. Eita. Mas vamos lá. Teste, beleza. Sei o que é bolsa de valores, sei o que é uma corretora, sei abrir uma conta na corretora, sei o que é uma ação, sei o que é um ticker, sei como é que compra, mas agora vem uma pergunta que não quer calar, pergunta muito interessante. Eu posso comprar qualquer ação? Pode, mas você não vai comprar qualquer ação, né? Pelo amor de Deus. Teste por que não? Porque você tem que comprar ação boa. Não pode comprar qualquer ação. Tem que comprar ações boas. Como é que faz para comprar ações boas? Analisando uma boa ação. Analisando uma boa ação. Como é que a gente pode analisar uma ação? Em todos os lugares que você frequenta, haverá uma empresa listada em bolsa, da qual você poderá ser sócio ou investir no curto prazo para obter ganho de capital, como nós vimos. Por exemplo, o que é que isso significa? Você vai no shopping, assistir um filme, você vai assistir um filme. E aí, você está no shopping, aí você passa pela Lojas Americanas. Está listado na Bolsa de Valores. Você vai comprar uma bolsa, uma blusa, uma calça, um short ali na Ares. Está listado na bolsa. Você vai botar gasolina no carro. Petrobras. Praticamente tudo, todas essas empresas grandes, elas estão listadas na bolsa e você pode ser sócio delas, tá certo? Como é que eu vou analisar uma ação para eu poder comprar? O que é que isso tem a ver? Basicamente, há 2 métodos para se escolher ações de uma empresa. Quais são esses métodos? Eles se baseiam em 2 escolas muito importantes de análise, chamada de análise técnica e análise fundamentalista. Análise técnica e análise fundamentalista. Vamos falar um pouco sobre análise. Você pode analisar a compra da ação de acordo por 2 estruturas. Você pode analisar tecnicamente ou você pode analisar aquela ação fundamentalisticamente para ver qual é a melhor ação, tá certo? O que é que seria isso? Análise técnica. A análise técnica tem como base o histórico dos preços das ações através do tempo e dos volumes negociados por ação. Essa escola de análise estuda o comportamento do conjunto de investidores que, nos grandes movimentos de compra e venda, fazem o preço de uma ação subir ou descer, deixando de forma gráfica o registro da evolução das suas negociações. Isso significa o quê? Análise técnica basicamente é analisar o gráfico. Através de várias técnicas, eu posso analisar o gráfico, que eu posso abrir em uma plataforma, que eu posso adquirir através da corretora, e eu vou analisar o gráfico daquela ação. Através do gráfico, através de algumas análises, de alguns estudos, de alguns conhecimentos, de algumas características que eu vejo naquele gráfico, eu consigo perceber se essa ação ela pode cair, ela pode subir, ou ela está no preço adequado dela.
Analisando desse jeito, eu consigo comprar ela mais barata. Uma quantidade muito grande, né? Reserva de oportunidade. Por exemplo, vamos supor que eu estou analisando o gráfico de uma ação. Essa ação, ela custa R$ 35, por exemplo. Só que na minha análise técnica, eu consigo, através de vários conhecimentos, combinações de conhecimento, eu posso achar que o preço daquela ação poderá cair um pouco mais, chegando até R$ 30, por exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou esperar um pouco, o preço da ação vai cair, vai chegar a R$ 30 e eu compro a R$ 30. Melhor do que eu estar comprando a 35, né? Que eu já vou ter essa valorização, porque o preço médio dela seria 35. Se eu comprar 30 e ela vai para o preço normal, 35, então eu já tenho um ganho de capital aí de R$ 5 por cada ação. Muito interessante isso, né? Tessa, sempre dá para acontecer isso? Não. A gente não consegue prever o futuro, porque se eu conseguisse prever o futuro, a Rataria era rico, né? Mas existe esta metodologia, tá certo? Que, por sinal, ela é muito usada. Mas, porém, todavia, no entanto, existe a análise fundamentalista, que seria o quê? A escola da análise fundamentalista tem um olhar diferente para as ações. Esse olhar é aquele do sócio. Está vendo como sócio a empresa, né? Que compra uma empresa, investe no negócio para que ele cresça. Para um investidor com base fundamentalista, uma boa empresa é aquela que apresenta crescimento constante, lucros consistentes, dívida equilibrada e uma gestão excelente. Então você pega uma empresa, aí olha, a empresa ela tem um bom crescimento? Tem um bom crescimento, ótimo. Ela tem uns lucros consistentes? Tem uns lucros consistentes. Ela é muito endividada? Não, ela não é muito endividada não. Ela tem a dívida dela, mas é tudo equilibrado, né? Como qualquer empresa grande. A gestão dela é boa? Não, a gestão dela é boa. Ela é consistente, é uma empresa grande, é conhecida, ela é reconhecida e tudo. Não, pronto. Através de outra, essa aqui é uma bem superficial, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas através de uma análise mais ou menos sobre isso e através de alguns múltiplos também, eu consigo identificar se aquela empresa é boa. Eu compro, não olho o preço, eu vejo as estatísticas, eu vou analisando ela. Não, aquela empresa ali é uma empresa boa. Teste, mas eu poderia comprar 30 e estou comprando 35, não tem problema também não. Por quê? Porque o nosso objetivo não é ser sócio da empresa, não é lucrar com o tempo. Então o preço ele não vai, nesse sentido, ele não vai influenciar muita coisa não, tá certo? É sempre bom a gente comprar ações na baixa, né? De empresas na baixa. Mas não tem muito problema não. Eu prefiro comprar mais barato, né? Mas é normal, não tem nenhum problema não, tá certo? E aí vem uma questão muito interessante, a diversificação. Por que diversificar? Por que diversificar? Simples. Você não pode ter todos os seus bens agrupados em um canto só. Por quê? Porque se der algum problema, acaba com tudo. Acaba com tudo. É aquela velha máxima, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se aquela cesta quebrar, babou, já era. Né? Morreu Maria Preá, como diz o outro, né? Então, como diz o velho ditado, renda variável varia, né? E se varia também para baixo. Senão seria chamar de renda que só cresce, né? Então é importante a gente manter uma certa diversificação dos nossos ativos. Eu não vou comprar empresas só de banco, por exemplo. Eu não vou comprar só de saneamento. Eu não vou comprar só de elétrica. Eu vou fazendo uma certa diversificação. Eu posso diversificar dentro das próprias ações, né? Porque em momentos em que o banco estiver em baixa, a elétrica pode estar em alta. Ou então saneamento, ou então saúde, ou então construção. Então elas vão se equilibrando para minha carteira não ficar negativa. Dentro desse processo também de diversificação, a gente pode diversificar nossa carteira como um todo
em comprando uma parte em ação, comprando parte em fundos, investindo no exterior, podendo investir também em cripto, em renda fixa. Esse processo de diversificação maior de uma carteira, a gente vai trabalhar em outra aula, tá certo, pessoal? Mas o fato aqui é a diversificação dentro de ações. Se dá muito por conta desse contexto, beleza? Conclusão, se você não sabia nada ou tinha poucas informações sobre ações e como ganhar dinheiro com elas, acredito que agora você está mais próximo de ser um investidor, né? Eu tenho certeza que você avançou muitos passos. Fico muito feliz por você ter ficado até o final dessa aula. Temos mais videoaulas como essa. Iremos lançar posteriormente outros cursos reformulando tudo isso. Por isso que é muito importante você comentar. Comente aí suas dúvidas, tá certo? E um forte abraço. Até a próxima. Valeu!